Olá, bem-vindos ao curso Eficiência Energética em Sistemas Elétricos. O tema dessa videoaula é sobre medição e verificação de projetos de eficiência energética. Vamos falar sobre alguns conceitos relacionados com medição e verificação. O primeiro conceito é o de variáveis independentes. Para cada ação de eficiência energética, temos que definir as variáveis que influenciarão no uso da energia. O consumo de energia pode variar de acordo com o clima ou conforme a ocupação de um prédio público. Esses fatores determinam a variação do uso de energia e é definido, então, como variáveis independentes. É preciso medir as variáveis independentes e o uso da energia, estabelecendo entre elas uma relação matemática. Ou seja, para um conjunto de variáveis, devemos poder calcular a energia que teria sido consumida e permitir a comparação das situações antes e depois da ação de eficiência energética. Suponha esse gráfico, que representa o consumo mensal em kWh de um aparelho de ar-condicionado durante um período. Já a linha vermelha é o gráfico da temperatura expressa em graus-dias de refrigeração, GDR. Vemos que essa acompanha a linha do consumo de energia. A variável independente, nesse caso, pode ser a temperatura. Tomemos agora os kWh por mês e os GDRs. Podemos achar, então, a função que representa os pontos e o coeficiente de determinação R2 do modelo. O R2 é o percentual de variação da energia referente ao GDR no período de determinação da economia. Inserindo os GDRs de cada mês na equação, acharemos a energia que a antiga instalação teria consumido, se ainda estivesse no local. Nesse gráfico, está representada a economia calculada pela energia medida e a energia que teria sido gasta no período de determinação da economia. Fatores estáticos, como o próprio nome diz, são fatores que ocorrem afetando o consumo de energia, mas que se prevê que não vai ocorrer a sua variação durante o período de determinação da economia, ou seja, nas medições realizadas após as ações de eficiência. Podemos dar como exemplo a ocorrência de sombra em um prédio, que pode aumentar ou reduzir as necessidades de iluminação ou ar-condicionado. Os fatores estáticos podem ser também definitivos ou temporários. Quando os fatores deixam de ser estáticos, o modelo de consumo energético necessita de ajuste, um estudo de engenharia específico chamado ajuste da linha de base. Há dois períodos de medição. O antes da ação de eficiência é conhecido como período de linha de base e tem o objetivo de estabelecer o modelo do consumo. Deve conter todos os dados necessários de modo a representar a instalação em todas as condições que ela possa operar. O segundo período, após a ação, é o período de determinação da economia, que também mede a energia e as variáveis independentes. Agora, porém, as variáveis independentes devem ser introduzidas no modelo para calcular a linha de base ajustada. A economia de energia gerada pela ação de eficiência é o consumo da linha de base ajustada, ou seja, quanto deveria ter sido consumido, menos o consumo do período de determinação, ou seja, quanto realmente se consumiu após a ação de eficiência energética. Os dois períodos de medição têm objetivos diferentes e não há necessidade de terem o mesmo período de medição, nem o mesmo número de amostras. Algumas observações importantes estão apontadas aqui. O próximo item é modelo de consumo energético. Ele é uma expressão matemática que relaciona a energia com as variáveis independentes. Geralmente, é resultado de uma análise de regressão linear. Este modelo é deduzido empiricamente com base nas medições. Finalizamos nessa parte alguns conceitos. Até o próximo vídeo!